produzir um hambúrguer, começou a gravação, então oficialmente boa noite, né? Hoje, para você produzir um hambúrguer, né, de 200, 300 gramas, você gasta, em todo o processo de produção, 5 litros de água. Tudo bem, tomar banho rápido, torneira aberta, lavar a calçada não é bom? Claro, né, isso tudo é muito ruim. Mas quem mais consome água não é a pessoa física, é a pessoa jurídica. As linhas de produção que são gigantescas consumidoras de água. E tem que ser assim mesmo, para poder produzir o alimento, para poder produzir o vestuário, para poder produzir produtos químicos, principalmente, né, que necessitam de água. Então, eu na minha triste avaliação, o jogo já está perdido. Mas, dito o posto, enquanto a gente ainda está nesse planeta azul, né, então vamos nos preocupar com o crescimento pessoal, com crescimento profissional, com entendimento aí da nossa profissão, do estudo, da pesquisa, que é isso que vai fazer com que a nossa geração, as futuras gerações reflitam cada vez mais sobre o tempo está passando e o tempo está acabando, né? Não sendo profeta do caos, mas eu vejo muito isso. Dito posto, vamos falar de plano, né? Que acho que tem um pouco a ver com esse bate-papo inicial que o Robson até levantou. Plano, né? O que é planejar estrategicamente, né? Então, a gente precisa entender. O material já está disponibilizado lá na nossa aula, nos nossos cards lá da disciplina, né? Mas o que é planejar, né? Planejar é você se organizar. É como se você fosse fazer uma viagem, um passeio, né? Eu gosto muito desse exemplo. Eu estou aqui dando aula, amanhã eu vou querer fazer um passeio, vou para a região de campo, para a região de praia, para a região serrana, se não estiver chovendo, né? Por exemplo. E qual é a melhor rota para chegar lá? Qual é a melhor forma para chegar lá? Aonde eu quero ir? Qual a rua? Qual o endereço? E depois o que eu vou fazer quando eu chegar lá? E isso é importante, né? Quando a gente faz os nossos planos de passeio, nossos planos de viagem, né? O avião, quando ele decola, ele tem muito bem delineado a rota, a velocidade, a intensidade e onde ele vai pousar. Nas empresas, no ambiente corporativo, né? Independentemente se a empresa é pequena, média ou grande, ela também precisa ter essa preocupação. Ela tem que se organizar. O que ela quer ser quando ela crescer? Montar um plano de negócios. E aqui eu não vou me preocupar com vocês, né? Um plano de negócio é um documento, é um formulário, como é que a gente o preenche? Não. Eu quero passar para vocês, até em função da nossa disponibilidade aí do tempo, né? Essa disciplina desafiadora que a gente tem para falar de vários temas ao mesmo tempo, temas assim díspares, mas que a gente procura interrelacioná-los, né? E planejamento estratégico não é diferente. Então, eu quero passar para vocês aqui uma grande fotografia, né? Uma big picture, vamos dizer assim, de como a gente monta esse plano de voo, esse passeio, né? Que a gente quer ter. Essa que é a pegada, essa que é o propósito do nosso bate-papo de hoje. Planejar. E planejar com objetivo, planejar com uma meta, planejar com um alvo, planejar com um target, planejar para chegar àquele local com a melhor rota. Quando você está se deslocando na estrada, você pega o seu aplicativo de trânsito para ver qual é a melhor rota. Está engarrafado, não está engarrafado, né? Quem mora aí mais para a cidade, ver o melhor caminho para você fugir daquele engarrafamento, para você chegar àquele ponto de uma forma mais eficiente. Aquele algoritmo que está ali, ele está te dando, é uma ferramenta estratégica que ele está sendo ofertado, está sendo dado para você tomar a decisão mais apurada para chegar onde você quer.
É um pouco disso que eu quero trocar a figurinha hoje com vocês, a respeito, então, de planejamento estratégico. Para a gente falar de planejamento estratégico, a gente precisa, antes de mais nada, conhecer duas palavrinhas. E a primeira palavra é objetivo. Né? Objetivo é aonde você quer chegar, né? Em resumo, né? O objetivo é o que você quer ser quando crescer. A empresa, ela quer se manter só no mercado? E a empresa aqui, não estou falando grande empresa, não, estou falando o seu negócio. Pode ser MEI, pode ser uma cooperativa, pode ser qualquer ramo de atividade, né? Pode ser prestador de serviço, pode ser qualquer ramo de atividade. Pois não, Robson, fique à vontade, pode me interromper. Eu acho que ele levantou a mão. Professor, essas duas palavras aí, objetivo e estratégia, se resume numa só, né? Planejamento, seria? Exatamente, exatamente, porque o planejamento, na verdade, ele tem que ter uma cola, ele tem que ter um ingrediente, né? Que já eu vou falar qual é esse ingrediente. Nada que a gente faz na nossa vida, nada que a empresa faz na vida dela é por acaso. Tudo, eu vou repetir aqui a palavra tudo é desenhado, tudo é planejado, tudo é organizado. Então, todo passo que é dado, negociando com o fornecedor, dando um desconto para um cliente, transportando a mercadoria num container, num caminhão aberto, num caminhão fechado, não importa o que a gente faz, tudo que é feito deve ser alinhado com o objetivo maior da empresa. É como se eu estivesse aqui perguntando para cada um de vocês, né, onde vocês querem estar no ano que vem, porque o ano agora acabou, né? Faltam aí 2, 3 meses para terminar o ano, né? Isso passa que nem um foguete. E aí, o que você vai fazer em 2025? Você tem que responder essa pergunta hoje. Onde você vai estar em 2030? O que você quer estar fazendo em 2030? O que você quer estar fazendo em 2050? Porque uma coisa é a gente ser sonhador. Nos dias atuais, sonhar não custa nada, mas sonhar e só sonhar não adianta. Você tem que ser, uma palavra que está na moda, né, já há um bom tempo, empreendedor. E ser empreendedor é ter o pé no chão, tomar decisão segura. Para tomar decisão segura, você precisa ter claramente definido os seus objetivos. Então, essa palavra, né, como a gente está colocando aqui, que o Robson percebeu, é uma palavra extremamente importante que está associado aonde você quer chegar. E a forma que você vai chegar lá, o caminho que você vai traçar, o jeito que você vai planejar é a estratégia. A gente lembra do filme lá do Tropa de Elite, né? Quem assistiu Tropa de Elite, um filme que eu particularmente gosto muito, né? Tem muita cara do Rio de Janeiro, e tem uma passagem lá que ele até fala dessa palavra estratégia, fala em vários idiomas, né? O pessoal está dormindo, a cena lá do filme, mas ele fala estratégia, e ele fica batendo nessa tecla. Por quê? Essa tecla é uma tecla extremamente importante, porque tem a ver com as ações, a forma com que eu vou atingir os meus objetivos. A combinação, então, do objetivo e como eu vou chegar nessa minha meta, o caminhar, o conjunto de planos que eu vou ter é a que a gente chama de estratégia. Mas, para a gente garantir que essas duas palavras, estratégia e objetivo, estejam casadas num plano estratégico, né, numa meta estratégia, num plano de negócios da empresa, a gente precisa ter uma cola. E que cola é essa? A palavra, o termo que eu quero apresentar para vocês, que é a criação de valor. Criar valor.
Criar valor é, assim, grosseiramente falando, né, é como se você me perguntasse o que eu ganho com isso. Né? A gente não escuta esse termo. Às vezes, numa negociação, você fala assim, pô, o que eu ganho com isso? O que eu ganho botar o dinheiro na frente? O que eu ganho negociar? O que eu ganho com isso? Né? A gente escuta muito esse termo. Tem um pouco a ver com a criação de valor. Como assim, Douglas? Você só pode dar um passo, você só pode caminhar, você só pode tomar decisão se você for beneficiado de alguma forma. Beneficiado ou financeiramente, ou estrategicamente no ganho de um cliente, ou estrategicamente num desconto obtido de um fornecedor, ou estrategicamente num desconto obtido numa negociação bancária, lá de uma linha de financiamento, ou outra coisa qualquer. Criar valor é a cola, é o amálgama que, de um lado, o mercado que consome, né, lembrando da economia, o mercado consumidor, o mercado demandador, tem que ganhar na qualidade, ganhar no preço, ganhar na durabilidade daquele serviço, daquele produto, e do outro lado, quem produz, quem botou o dinheiro, também tem que ganhar. Né? O acionista tem que ganhar, e aqui eu usei uma palavra stakeholders, né? Uma palavra em inglês, Douglas, confusa. Não, stakeholders é um termo que é batido, é tratado dessa forma, né? Ele não foi meio que traduzido, mas são agentes interessados, se a gente fosse traduzir aqui. Então, quem é que cria valor? De um lado, quem consome aquele produto, aquele serviço, como se fosse aqui a nossa relação. Vocês são agentes interessados em adquirir esse conhecimento para fazer a prova, para se dar bem, para acontecer, etc, etc. E do lado de cá, eu sou interessado também. Eu sou um agente interessado em passar esse conhecimento por vários motivos. O motivo principal é que eu sou remunerado por essa hora-aula, o outro motivo é que eu passo conhecimento e vocês multiplicam o conhecimento e a gente tem aí uma sociedade melhor. Então, existe aqui uma troca, né? Stakeholders, então, quem são os stakeholders de uma empresa? E não importa se é pequena, se é média, se é grande. É o agente financeiro, o banco. O banco quer saber como é que você está de saúde para poder saber se ele vai te emprestar o dinheiro e você vai pagá-lo. São os fornecedores, são stakeholders, são agentes interessados em saber se ele está te fornecendo aquele material, aquele insumo, aquele subsídio, seja lá o que for, e você vai pagar em 30, 60, 90 dias, você tem condição de pagar? Então, ele quer saber. O cliente, ele é um stakeholder, o cliente é uma parte interessada, porque o cliente ele não vai comprar um produto que vai pagar por um produto, a gente estava falando de chuva, né? Eu não vou comprar um guarda-chuva que no primeiro vento ele desmonta. É baratinho, então eu vou comprar porque é barato. Eu prezo a qualidade daquele produto. Então, existem uma série de agentes interessados no comportamento estratégico e dos objetivos daquela empresa. Aqui entre nós, né? A gente sabe muito bem, na nossa região, qual é a loja, a padaria, o estabelecimento, a clínica veterinária, né, na nossa realidade, que tem um diferencial, tem uma qualidade e aquela que muitas das vezes deixa a desejar na qualidade, cobra de repente um preço até mais barato, mas deixa a desejar na qualidade. Na padaria, no mercado, na clínica, na aula, né, na instituição educacional, a gente tem essa percepção. Então, a criar valor é uma preocupação muito grande e constante por parte de quem está desenhando o seu plano de negócio. A Júlia aqui levantou uma questão, Júlia? Pois não? Se puder abrir o microfone. Então, Oi, Júlia. questão da clínica veterinária, eu trabalhei quase um ano em estágio, então eu estou bem ligada
no valor e a qualidade do serviço. A qualidade do serviço em si, na clínica veterinária, ela é muito boa, mas o que atrapalha, às vezes, é a pessoa achar que a gente faz o serviço por benefício do animal e eles acham que não precisa pagar, né? Que isso não é um custo. Aí eu já cheguei até uma vez a pegar Uber e o Uber falou assim: não, mas você trabalha por amor, né? Então é de graça e tal. Aí eu falei assim: não, tudo é pago, tem valor e tal, sabe? Então eles acham muito que a gente luta pela vida do animal, mas que isso não se põe a um serviço, entendeu? Então, na sociedade é vista como de graça, entendeu? É, excelente, excelente observação, Júlia. Obrigado mesmo, excelente observação. E aí, eu vou complementar o seu comentário. Eu lembro uma vez o Jô Soares, né? Todo mundo aqui acho que conhece o Jô Soares, né? Uma pessoa ícone na comunicação, na televisão nacional. Uma vez um repórter chegou para ele, né? E falou: Ô, Jô, conta uma piada aí. Antes dele trabalhar naquele programa dele da televisão, né, os últimos programas dele, aquele Jô 11h30, ele era comediante, fazia teatro, fazia show, etc. e tal. Aí, na época, o repórter chegou para ele e falou: Jô, conta uma piada aí rapidinho para gente, para o nosso telespectador. Aí ele falou: não vou contar. Aí o repórter até ficou meio sem graça: mas por que você não vai contar, cara? Aí ele falou assim: não, porque eu vendo piada, eu faço todo mundo rir, mas eu ganho dinheiro com isso. Então, eu conto as minhas piadas, eu faço o meu show em troca de remuneração. É a mesma coisa que a Júlia colocou aí para gente, né? É claro que existe uma relação de dedicação, de entrega ao trabalho, mas é um trabalho, né? É um trabalho. Ninguém trabalha de graça, né? Você pode até fazer serviços de caridade, bacana, né? A proposta, você, no seu horário, você definir ali um horário de atendimento gratuito para pessoas que necessitam, que não têm condição de assistir, seja lá o que for, pagar, mas as coisas não funcionam assim. O ganho tem que ser dos dois lados, senão a coisa não acontece, né? Não existe. E como é que a gente. Pois não, Robson? Pois não. Professor, eu vivi isso em toda a minha vida acadêmica, uma vez que eu acredito que eu sou um dos mais velhos da turma aí, e até mesmo um estágio, desde a época de colégio agrícola, fazendo curso de técnica em agropecuária, não se deve levar tudo por dinheiro, tudo pela forma de se ganhar. Muitas das vezes a gente passa por meios que nos levam a muito mais do que o financeiro, o monetário, fala mais alto. Né? Eu Sem acredito que é dúvida, meio sem por aí. dúvida. Não, sem dúvida. Tem que haver um ganho, tem que agregar valor. Claro que agregar valor, muitas das vezes, e esse agregar valor, ele obrigatoriamente ele tem que estar desenhado. E o retorno pode ser financeiro, mas pode ser num ganho de um novo cliente. De repente você está chegando naquela cidade nova, ninguém te conhece, e aí você divulga o teu trabalho, né, de médico veterinário, por exemplo, você divulga o seu trabalho de uma forma gratuita, por exemplo, e as pessoas começam a se interessar, e você começa a fazer, existem alguns modelos de negócio que, inclusive, o cara não cobra nada. Você vai no restaurante, por exemplo, e você paga o que você quiser. Olha que doideira. Você vai no barzinho e aí você bebe lá a sua cerveja, seu vinho, e você paga o que você quiser. Aí o cara fala assim: e se eu pagar R$ 1? Ficar bebendo a noite inteira e pagar R$ 1. O estabelecimento vai aceitar. Só que
o valor agregado, o mimo, o tratamento daquele estabelecimento é tão grande que a pessoa fica sem jeito de dar R$ 1, e aí compra uma cerveja, sei lá quanto que custa uma cerveja, sei lá, R$ 10 que custa uma cerveja, o cara vai dar 50, ele fica com vergonha e dá até mais. Eu estava vendo outro dia uma reportagem a respeito disso, porque não necessariamente é só o valor financeiro, né? Mas tudo tem que estar voltado para a estratégia. E aí é um pouco disso que eu quero falar aqui nesse como que eu crio valor. Criar valor é justamente você combinar o objetivo com a sua meta, com o seu alvo, né? Como é que eu faço essa criação de valor? Mas antes o Robson acho que levantou a mão novamente, pois não, Robson? É só para dar meu testemunho aqui para a galera que está começando agora. Quando eu me fiz técnico em agropecuária, eu precisava de 360 horas de estágio. E aí eu parti para procurar esse apoio aí e fui trabalhar numa fazenda de leite aqui no município da minha cidade mesmo, sabe? E entrei lá como estagiário e fiquei lá durante o meu estágio, concluí o meu curso e saí de lá com 26 anos de empresa. Hoje eu estou numa outra empresa, mas eu fiquei lá 26 anos e, assim, só tenho a agradecer ao pessoal. Então, não é por causa de um simples estágio, de se fazer, prestar um serviço gratuito, que seja, que a gente vai perder com isso, não. Muito pelo contrário, a gente Sem vai dúvida. Sem dúvida. ganhar Sem dúvida alguma. experiência, vai ganhar muita fonte de trabalho, e é por aí que eu acredito que seja. Sem dúvida alguma. E é o que até a Júlia está colocando aqui. Você tem que desenhar essa criação de valor. E ela até botou no chat aqui, né? A criação de valor tem a ver com margem, tem a ver com resultado. E o resultado ele vem de várias formas, não é só o dinheiro que a gente está colocando aqui. Mas como é que a gente cria, então, esse valor? Como é que a gente vai efetivamente, né, desenhar a qualidade? Como é que a gente vai produzir a qualidade? Como é que a gente vai produzir ganho? Como é que a gente vai produzir essa rentabilidade? A literatura ele traz para a gente que é através das perspectivas estratégicas. Você tem que atacar, né? A gente pensa de forma padronizada, cartesiana, né? A gente já falou disso, né? Para facilitar o nosso entendimento. Então, o tempo, a gente controla o tempo em horas, a gente controla o tempo em dias, a gente controla a nossa vida em trabalhar, dormir, comer, né, descansar. Então, a gente fatia a nossa forma de pensar para facilitar a compreensão do todo. Aqui não é diferente. As perspectivas estratégicas, então, ela traz para a gente, basicamente, 3 ambientes, 3 focos que eu tenho que ter, 3 preocupações que eu tenho que ter na hora que eu for criar valor e fazer com que o meu cliente, o meu fornecedor, meu agente financeiro, o meu funcionário, ele enxergue que existe uma criação de valor. A primeira é a economia industrial, e, na verdade, a economia industrial é olhar para o ambiente externo da empresa, a gente vai detalhar. A economia, a perspectiva baseada em recursos, eu olho para o meu umbigo, eu olho para o ambiente interno da empresa, eu me olho no espelho, e não adianta eu me comprometer, por exemplo, com vocês e dar 10 aulas ao mesmo tempo, se eu só sou um. Então, eu tenho uma limitação de recursos, né, para poder desenhar o meu futuro. Então, baseada em recursos, ela olha para o ambiente interno. A economia industrial, ela olha o ambiente externo, a baseada em recursos, o ambiente interno,
e o capital intelectual é a pessoa, o funcionário, que é o principal recurso dentro daqueles fatores de produção que a gente falou lá atrás, na primeira aula, né? O fator humano, né, é o mais importante. É como se eu exemplificasse aqui da seguinte forma. Eu tenho uma loja, sei lá, uma loja de camisa, e nessa loja de camisa eu tenho 5 vendedores. E um vendedor vende 80% do meu faturamento. E os outros 4 vendedores vendem juntos 20% do meu faturamento. Ora, esse recurso que eu tenho, essa pessoa que eu tenho, esse vendedor que eu tenho, ele é mais do que um custo para mim. Ele é mais do que uma despesa para mim, ele vale ouro, né? Porque se ele um dia resolver sair e ir para o concorrente ou abrir o seu negócio, ele pode levar 80% da minha carteira de cliente. Claro que eu não vou ficar abrindo a porteira para ele, dando tudo quanto é benefício para ele, né? É uma relação de hierárquia, né? De empregado e empregador. Mas eu tenho que ter uma atenção especial a ele e fazer com que os outros aprendam com ele o valor agregado, o valor desse capital humano. O Zé Ricardo aqui quer dar a palavra? Pois não, Zé? Professor, e quanto o fator perda, ou seja, qual a porcentagem do fator perda que a gente pode colocar em cima do valor agregado? Vai depender, essa palavra perda é uma palavra meio complicada, né? Porque a gente até já viu em custos, existe aquela perda contínua e aquela perda que é pontual. Se a perda é contínua, né, você incorpora essa perda ao processo de produção. Se é uma perda pontual, você tem que absorver esse prejuízo, né? Se ela acontece de forma muito pontual, se absorve esse prejuízo e melhora o seu processo para fazer com que ela não ocorra mais. Mas esse percentual de perda, Zé Ricardo, ele vai variar da atividade, do ambiente. É um supermercado, por exemplo. Um supermercado, por exemplo, ele trabalha com uma margem ali de perda, de furto, em torno de 5%, 6%. Mas ele trabalha com uma margem de perda por inadimplência de 3%, mais ou menos. Eu estou falando de grandes redes de supermercado. Então, porém, falando de varejo, né, a loja americana é o varejo que mais comercializa chocolate na época da Páscoa no Brasil. Ela trabalha com chocolate em consignação, né? É o estabelecimento que mais vende chocolate, mais do que a Cacau Show, mais do que a Copenhague, mais do que todos eles, é a loja americana. A perda da loja americana na época do chocolate é de 30%. 30% de todos aqueles produtos que estão na prateleira são perdidos, né? Porque amassado, quebrado, nada é perdido, né? Ela perde. Mas aí, se é consignado, ela não perde nada. Só que ela deixa de ganhar, né? Ela vai devolver para garoto, ela vai devolver para Lacta, seja lá o que for. Nestlé? Na Nestlé, enfim. E aí ele vai reaproveitar. Financeiramente, ela não vai ter prejuízo. Mas o conceito financeiro se você deixa de ganhar, você perde. Então, aquele ovo de Páscoa que está ali, que foi amassado, até ele ser devolvido, isso aí já é uma ser conta reposto, básica. ele vai demorar. Então, o conceito de perda, ele está associado a você conhecer os seus processos. Você, volto a repetir, se o processo seu ele é eficaz, se ele foi desenhado de forma correta, a perda só vai ser pontual. E a perda pontual é por falta de treinamento, por falta de entendimento de uma determinada rotina, e não rotineira, né? No caso
loja americana aqui que eu falei, é uma perda histórica, é uma perda rotineira. Então, o que ela faz? O que a Lacta faz? O que a Garoto faz? Já repassa para o custo do ovo aquela perda de 30%, porque é consignação, então volta para a fábrica, a mão de obra, o material é beneficiado novamente, é estocado para o próximo ano ser comercializado, né? Então, esse custo, essa perda já é repassada de qualquer maneira. Sim, sim. Só que a gente precisa falar do tempo, né? Do tempo. O chocolate, a venda, a explosão de vendas, ela se dá numa época do ano. A explosão de vendas do varejo se dá no Natal. A explosão de venda de chocolate se dá, é cíclico, né? A explosão de roupa de banho se dá no verão. Então, se você não tem perda naquele momento, e se você conseguir sobreviver, capital de giro, no caso, para manter o seu negócio por mais um ciclo, para voltar aquele ciclo, ótimo. Senão, você está arriscado a não ter fôlego e morrer. Então, a resposta para a perda ela vai depender muito da atividade, da concorrência, do ambiente, do tipo de negócio, porque muitas das vezes o tipo de negócio ele comporta perda, é natural, né? No processo de extração ali, por mais tecnologia que você tenha, pode ter uma perda do teu produto, então vai depender de uma... Não existe um percentual. O percentual ele é histórico, e considerando a atividade econômica no qual a loja, a empresa está inserida, vamos dizer assim. Professor, e se tratando de uma empresa da magnitude de uma Lacta, de uma Nestlé, por exemplo, eles retornam o processo e repassam tudo isso de prejuízo, de quebra de chocolate, enfim, para o consumidor final depois do processo. Estou errado? Não, está certíssimo, está certíssimo. Eu tive, falando assim de chocolate, me veio a cabeça e eu exemplifiquei com chocolate, e agora você colocando dessa forma, eu tive o prazer de visitar no Espírito Santo, lá em Vila Velha, né, a fábrica da Garoto. No caso, a Garoto foi vendida para... Esqueci, não sei se a Garoto foi vendida para a Nestlé, enfim, é uma confusão danada. Mas lá em Vila Velha tem a fábrica da Garoto, né, dos bombons de Garoto. E aí é aberta a visitação, você passa um dia lá visitando, é aberto ao público, né? Então, quem tiver a oportunidade de ir, vá, porque é um passeio muito bacana. E aí eles contam justamente isso, que todo chocolate que é perdido, todo chocolate vendido em larga escala é em consignação para as grandes redes de varejo. E quando tem a perda, né, do amassado, do ovo de Páscoa principalmente, ela volta para o processo de beneficiamento, é armazenado, eles têm capacidade de armazenar durante 200, 300 dias aquela matéria-prima, e ela vira chocolate ela vira a massa, né, do bombom sonho de valsa, aquelas massa que a gente come dentro do bombom, né, os amarulas da vida, é justamente um pouco da matéria-prima reutilizada anteriormente. Então, é um processo de produção bastante interessante nesse sentido. E aqui a gente fica a noite inteira falando de reaproveitamento, de reciclagem, né, de produtos, né? Hoje a gente está bastante evoluído com relação a... Tem ainda um dever de casa grande, né? Mas ainda tem muita perda nesse processo de produção. Voltando aqui um pouco para essas perspectivas, né, estratégicas, como é que eu monto, como é que eu me olho no espelho, como é que eu olho o mercado, como é que eu olho o meu recurso humano e exploro isso, né?
a primeira perspectiva é a perspectiva que eles chamam, que a literatura chama de economia industrial, mas o foco aqui é eu me tornar, eu preciso montar um plano, eu preciso montar uma estratégia para ser mais visto, mais admirado do que o meu concorrente. O que depois vocês leem com calma aqui o slide, né? Mas o que ele traz para isso, essa economia industrial, o que ele traz para a gente, melhor dizendo, é isso. Eu preciso conhecer o meu ambiente, eu preciso tirar uma fotografia do meu ambiente, de forma que eu conheça melhor esse ambiente e aí, naturalmente, eu me apresente de uma forma mais estruturada, mais elaborada, mais atrativa. Como é que eu faço isso? Aqui no slide anterior, eu vou voltar aqui para o slide anterior, ó, aqui no slide anterior tem uma coluna chamada modelo, né? Modelo, e é modelo das 5 forças. O que é isso? O que é o modelo das 5 forças? Na verdade, tudo isso que a gente está trocando de ideia aqui foi observado por pesquisadores, foi observado por analistas ao longo da história da civilização. E tem um cara, né, que é o Michael Porter, ele não é o pai do Harry Potter, mas ele é um pesquisador dos anos 70, 80, onde ele teve ele tabulou, ele colocou no papel, vamos dizer assim, essa percepção que você consegue criar valor através do conhecimento do ambiente externo, de forma que o seu cliente te veja de uma forma mais empoderada. Como é que você faz isso? Como é que você cria valor através dessa análise externa? Ele dá para a gente a dica de 5 pilares, 5 etapas, que ele chama de força, né? 5 forças. A primeira força, né, é o poder de negociação do cliente. Poder de negociação do cliente. Então, é a sua relação com o seu cliente. Para você ter poder de negociação do cliente, você precisa conhecer quem é o seu cliente, quanto que tem no bolso dele. A Júlia ainda agora fez o comentário dela, a participação dela bem legal, né? Que ela falou que ela teve a experiência aí de trabalhar num estabelecimento onde as pessoas queriam que ela trabalhasse por amor, se alimentasse de amor, bebesse amor, né? Em nome dos pets, né? Dos bichinhos. E isso é interessante. Isso é interessante, porque o perfil do cliente dela era, pelo exemplo que ela colocou, pessoas que ou queriam se aproveitar de uma situação por má fé, ou pessoas que não tinham a condição financeira, efetivamente, para solicitar aquele serviço, né, que estava sendo feito, né, aquela prestação de serviço que estava sendo feita naquele momento. O fato é que ela conheceu, de certa forma, o poder de negociação do cliente. Então, conhecer o seu cliente, o perfil do seu cliente, quanto que ele tem no bolso, se ele pode pagar financiado, se ele não pode pagar financiado, o tipo de pet que tem na região, se tem mais pets com mais pelo, com menos pelo, isso é o que o Porter diz como fator crítico de sucesso para você conhecer o ambiente interno. E colocar isso na sua estratégia. Aqui a gente está estudando o cenário externo para colocar na nossa estratégia. Só estudar o cliente? Não. Estudar também o fornecedor. Está aqui, ó, poder de negociação dos fornecedores. Então, na cadeia de relacionamento, quem é o meu fornecedor? Até onde eu posso apertar ele? Até onde ele pode me apertar? Nas negociações de crédito, nas negociações de juros, nas negociações de prazo de entrega? Até onde ele é meu parceiro?
Até onde ele tem uma produção limitada e, de repente, se o concorrente pagar mais, ele deixa de me atender para atender o concorrente. Ele não tem fidelidade comigo. Então, essa força, né, de entender, de conhecer os fornecedores é importante também. Colocar um fornecedor contra o outro, muitas das vezes, para não ter uma concentração de um só fornecedor, porque se ele diz não, você quebra, né? O seu negócio quebra. Então, o Porter ele traz isso para a gente, o poder de negociação dos fornecedores. Ele fala da ameaça de novos concorrentes, ou seja, eu estou bem, estou tranquilo no meu negócio, aqui na nossa relação, eu estou dando aula aqui, tranquilo, tal, mas semestre que vem, eu não tenho segurança se eu vou continuar dando aula para vocês, por exemplo. Então, eu tenho que atentar, perceber se a instituição educacional ela está contratando, está abrindo edital para contratar novos professores para essa área, se ela está bem de caixa, se não está bem de caixa, se está tendo entrada de alunos, se não está tendo entrada de alunos, esse olhar, né, se tem muito professor no mercado, se todos os professores estão trabalhando, ou tem muito professor desempregado. Essa percepção é importante. Eu estou falando de mim, eu preciso ter para me programar se para o semestre que vem eu vou continuar dando aula para vocês ou não. A empresa, ela, da mesma forma. Então, conhecer o concorrente, visitar o concorrente, ir lá na loja do concorrente, comprar do concorrente para ver como que o funcionário dele negocia, ou como que ele faz a tosa, como que ele transporta a mercadoria, seja lá o que for, né? Isso é importante. O Porter, ele fala da preocupação com novos concorrentes entrando. Você vai ter problema ou você é uma pessoa sólida? A sua empresa, o seu produto, ele é sólido nesse sentido. Um outro tópico que ele traz para a gente é produtos substitutos, né? Ameaça por produtos substitutos. E isso também é importante. Vamos imaginar aqui que eu resolva hoje comprar dos carros para botar na praça como táxi. Ok, bacana, mas o táxi já que foi ultrapassado aí pelos aplicativos, né? Então, e depois do aplicativo, o que vai vir? A gente não sabe. Então, estar antenado, estar focado, estar preocupado com o comportamento, aí volto a falar dos nossos temas anteriores, micro e macroambiente, né? Macroeconomia, microeconomia, aquilo que a gente viu lá atrás, tem muito a ver com a preocupação de produtos substitutos, porque hoje, muitas das vezes, eu estou bem aqui, vendendo o meu produto, mas pode ser que surja ali, e a toda hora, cada vez mais estão surgindo formas diferentes de produzir, de entregar, de agradar. A pandemia até nos forçou muito a isso, a pensarmos de forma diferente, né? E hoje quando você vira e mexe, você compra um produto pela internet, quando você abre a caixa, tem uma cartinha, parabéns, ficamos satisfeitos de você ter comprado o nosso produto, dependendo do produto, claro, né? Mimo, né? Um agrado, que você fala assim, pô, que bacana, receber um bilhetinho da pessoa que me entregou essa camisa, esse doce, seja lá o que for. Então, atentar para isso. E a última força aqui, né? A rivalidade, o seu poder de queda de braço, né? Até onde você pode ir com preço, até onde você pode... É o diferencial, né? Mandar um agrado. Pois é. Mas o agrado... A Gabriele falou assim, é diferencial mandar um agrado? Sim, mas o agrado ele tem que estar tabulado, ele tem que estar desenhado.
Porque, mas é só um bilhetinho que você bota ali junto da embalagem. Mas você está perdendo um tempo escrevendo aquele bilhetinho. Se você pensa em você vender 1.000 produtos por hora, então você vai fazer 1.000 bilhetinhos por hora? Não. Então, é o mimo, é o agrado, mas você tem que, de repente, pensar em ter uma máquina para produzir bilhetinho. Enfim, estou viajando aqui. Mas é isso mesmo, o diferencial é importante ali na concorrência. Baseado em recurso, ou seja, se a economia industrial é olhar o ambiente externo, a perspectiva estratégia baseada em recurso é olhar o seu ambiente interno. E o que é olhar o seu ambiente interno? A sua capacidade de produção. Se você me convida agora para ser o seu apoio, o seu auxiliar, numa cirurgia que você vai fazer de inseminação artificial aí numa égua, por exemplo, eu vou falar assim, poxa, eu não posso te ajudar, que eu não entendo nada. Mas eu recebi aqui uma oportunidade de um super fazendeiro e vamos ganhar rios de dinheiro junto, me ajuda aí, Douglas. Eu vou falar assim, a minha capacidade de atender esse tipo de serviço é completamente limitada. E aí, de repente, você vai dizer para esse fazendeiro, eu preciso de um auxiliar, como eu não tenho esse auxiliar, eu abro mão. Então, conhecer o que eu falei ainda agora, né? Se olhar no espelho, conhecer o seu umbigo, né, como a gente diz, é importante e é um pouco desse que ele está colocando aqui. Por último, aqui, a outra perspectiva é a capacidade, a liberdade, a autonomia, a competência do seu principal recurso, que são as pessoas, né? Então, o recurso humano ter aí a capacidade de estar produzindo, pensando fora da caixa para ter velocidade. Aqui, deixa eu só ter Cadê? Peraí, rapidinho, que eu estou procurando aqui É esse aqui. Depois eu volto aqui nos slides, né? Até porque a gente vai continuar aqui nossos slides. Hoje não dá tempo da gente terminar esse tema. Na próxima aula a gente continua. Se eu não me engano, a gente tem mais 2 encontros aí antes da próxima avaliação. Então, mas depois a gente faz uma revisão. Está super tranquilo. Esse diagrama ele traz um pouco para a gente dessas perspectivas estratégicas que a gente falou hoje, né? Das 3 perspectivas. Da análise do ambiente externo. Eu acho que tem o microfone aberto aí, hein? Eu não sei de quem está. Deu interferência aqui. É o do Robson. Oi, Robson. Obrigado. Professor, desculpa. Nada, sem problema algum. Sem problema. Análise do ambiente externo e as forças do Porter, e análise do ambiente interno aqui, o azulzinho e o vermelhinho. Quando a gente analisa o ambiente externo, o que a gente precisa atentar? O que a gente precisa perceber? Né? Questões de comportamento político, dependendo da nossa atividade, né? Então, vai mudar a legislação do município? Não vai? Vai mudar a legislação estadual? Não vai? Volto a dizer aqui, microeconomia, macroeconomia, comportamento político, né? Quem ganha, quem perde, mais liberal, menos liberal, mais progressista. Por incrível que pareça, isso, dependendo da sua atividade econômica, interfere. Então, conhecer esse ambiente é importante. Conhecer a concorrência, né? A competição, né? A forma, os jogadores, né? Conhecer o outro time é importante. Entender o outro time é importante. Conhecer o ambiente social, né? A população está com dinheiro, tá com a taxa de juros está alta, a taxa de juros está baixa. Essa semana vai ter reunião do Copom, está valendo hoje. Tem reunião do Copom
e provavelmente a taxa de juros vai subir mais ainda, o dinheiro vai ficar ainda mais caro. Vai cada vez mais faltar dinheiro no mercado. Os economistas estão sinalizando isso. E aí? Como é que o quanto que isso vai impactar o meu negócio? Então, conhecer o comportamento social é importante. Conhecer o mercado da minha atividade, né? Eu tive, dando meu exemplo aqui, eu tive que me reinventar, né? Que eu dava aula presencial. Aí você tive que fazer uma série de cursos remotos para conhecer as ferramentas, para conhecer a forma de relacionamento, para conhecer metodologias, de você não me abandonar, de eu estar ali sempre conectado contigo, de não estar falando aqui para a luzinha branca aqui e está todo mundo só conectado e dormindo. Então, eu tive que fazer uma série de cursos, me reinventar, porque o meu mercado mudou. Então, conhecer o mercado, tudo isso é fora da empresa. E conhecer o comportamento econômico, né, do negócio. O negócio está dando lucro? É como ainda agora o colega comentou, o percentual de perda está muito alto, está na média do mercado, porque se você perde 5% do seu faturamento, mas todo mundo está perdendo 10%, então você está bem. Mas se você perde 5% e está todo mundo perdendo 1%, você está trabalhando errado. Então, entender esse comportamento econômico, mercadológico, social, de concorrência e político faz parte do ambiente externo. E o ambiente interno é aquilo que eu falei de olhar para dentro, né? Eu tenho sistema, eu tenho conexão, eu tenho a informação online, eu tenho o meu sistema integrado, eu tenho ali um Excel, pelo menos, para estar controlando a minha produção, para estar controlando quem está me pagando, quem não está, quanto tempo cada cliente tem de atraso. Eu tenho essa informação, ou o banco tem essa informação, isso é importante para a tomada de decisão. Isso não tem nada a ver com o ambiente externo, isso tem a ver com a sua capacidade interna de produção. Como é que eu estou de divulgação da minha imagem, como é que eu estou de propaganda, como é que eu estou de relacionamento. Ainda agora a Gabriele falou, né, de fazer o mimo para o cliente. Eu estou fazendo isso, o meu cliente gosta, ou só gosta de desconto, ou só gosta que eu entregue com qualidade. Então, eu posso dar desconto para ele, eu posso financiar o meu cliente, eu tenho capital de giro para financiar meu cliente. Então, entender do seu bolso, da sua imagem, não tem nada a ver com o mercado, tem a ver com você. Tem a ver com você. Entender da sua equipe, né, pessoas, né, quem são os seus funcionários. Muitas das vezes as empresas estão sempre aí errando por falta de capacitação, por falta de qualificação da mão de obra. Então, a culpa não é do funcionário, a culpa é do empregador, gestor, e que não deu a capacitação, a orientação, né, o treinamento necessário. Então, conhecer esse ambiente é importante. E conhecer o que você faz, né? Conhecer o que você faz, conhecer o teu estoque, conhecer o seu serviço, conhecer os seus produtos, né? Se abraçar ao teu produto, se abraçar ao seu serviço e vender segurança para o cliente de que você conhece aquele produto, que você conhece aquele serviço. Pois não, Robson? Pois não. Professor, eu acho que o processo mais difícil de toda a cadeia é ser gestor. Gerir a empresa, principalmente no tocante ao quesito pessoal, mexer com gente. Sim, show. Boa. Mas eu costumo dizer, eu concordo contigo, tá? Estou fechado contigo. Mas eu costumo dizer que a culpa, muitas das vezes, da equipe tomar um caminho não correto, não é da equipe. A culpa é de quem colocou a pessoa lá. Então, a culpa é do gestor.
O gestor que muitas das vezes não teve a perspectiva de fazer a inspeção, ao entendimento daquele funcionário. Mas, professor, Pois não. Eu acho que toda empresa grande, forte, grande, ela tem que ter um treinamento para os seus funcionários agir da melhor maneira possível. Se não houver o treinamento, como é que a empresa vai fazer o melhor atendimento aos seus clientes finais? Perfeito. Concordo contigo, José. Concordo contigo. Mas assim, o que eu estou falando aqui é até um passo atrás. É perfil. Muitas das vezes você contrata, mesmo dando treinamento, mas você contrata uma pessoa com um perfil que não seja casado com o seu. E eu costumo, não sei se eu comentei isso já com vocês anteriormente, né? Eu costumo sugerir a seguinte brincadeira séria. Pega 5 palavras, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, pega 5 palavras e anota num pedaço de papel quem é você, com essas 5 palavras. 5 adjetivos que te representam. São seus. Então, vai lá, vou botar aqui determinado, proativo, motivado, enfim, vou classificar aqui algumas palavras, eu me olhando no espelho. Perfeito. Quando eu for mandar currículo para uma empresa, quando eu for participar de algum processo seletivo de uma empresa, quando eu for entrar no site de uma grande empresa, como você colocou, Zé, eu tenho que enxergar no site, na entrevista, o interlocutor falar pelo menos 2 daquelas palavras. Falar que a empresa está preocupada com proatividade, por exemplo, falar que a empresa tem como regra determinação. A gente não falou ainda, eu vou falar na próxima aula da missão, dos valores, da visão da empresa, né, o tema da próxima aula, mas você precisa enxergar no perfil da empresa os seus valores, e vice-versa. Então, professor, mas infelizmente tem empresa que só quer saber de número. Pois é. Empresa familiar, por exemplo, você não pode dar uma opinião. Eu trabalho numa empresa de material de construção, distribuição de material de construção. Você não pode dar opinião em nada, não pode falar nada, que está certo, que está errado, porque senão eles não gostam. Se não está satisfeito, pode ir embora. É assim, é isso que eles falam. Você quer ajudar a empresa, mas a empresa não aceita. Entendeu? Então, para que vai ter treinamento com uma empresa dessa? Que só quer saber de número. É o que eu disse para o professor. É o erro de uma empresa, o erro da empresa é assim, com as outras. E aí o que acontece? Chega um gigante na região, por exemplo, tem sempre alguém mais forte do que a gente. Aí chega um gigante na região, começa a roubar cliente, começa a matar, começa a pressionar o gerente do banco, isso acontece, né? Começa a pressionar o gerente do banco para... Matou a charada agora, matou a charada. Entendeu? Aí chega no gerente do banco e fala assim, para ele você bota uma taxa lá em cima e vai final de semana lá em casa no churrasco, lá em casa, e na hora que ele sentar na tua mesa, você joga. E aí o gerente do banco vai jogar uma taxa maior para cima dele, vai criar dificuldade para ele, o cliente vai perceber, o concorrente vai chegar, e aí ele vai culpar o funcionário, ele vai falar que a culpa foi do funcionário, que a culpa nunca é dele. É um mal que o empresário nacional tem, né? Não enxergar que você precisa ler o mercado. Professor, mas eu não digo nem o banco, não. Nem o financeiro, nem a parte financeira. Eu digo, eu sou uma indústria. Vou fabricar uma certa conexão, tubos de conexão. Mas o que acontece? Aquela outra vai comprar o mix todo dela, e a empresa que eu estou trabalhando não compra o mix. Então, o que vai acontecer? A empresa que compra todo o mix, ela vai ter um valor melhor, agregado melhor do que a que eu estou trabalhando. Perfeito. Exatamente. Isso acontece. É isso que está acontecendo nesse mundo prostituído por esse tipo de situação. E enquanto o empresário não enxergar isso, a coisa não vai mudar.
Infelizmente. Eu adoro trocar ideia com vocês aqui, né, nesse sentido, porque cada um tem uma participação. Eu gosto de pessoas assim, de turma assim, isso empolga e motiva a aula, né? Porque ao invés de a gente ficar falando. Hoje eu queria, então, explorar, eu até pulei aqui alguns slides, né? E foi proposital, foi intencional. Deixa eu parar aqui a gravação, o compartilhamento. Hoje eu queria apresentar para vocês o início desse mundo encantado do plano estratégico. É importante, então, a gente conhecer o ambiente interno, conhecer o ambiente externo, para poder traçar a melhor rota. E como é que a gente traça essa rota? Tem um passo a passo que a gente vai tratar na próxima aula, juntando, conhecer o ambiente interno, conhecer o ambiente externo, traçar o objetivo, acompanhar as ações, tal, para ter ali o plano de negócio como um todo. Está lá no nosso material, quem quiser dar uma olhada já previamente, dá uma olhada. Mas a gente vai dar continuidade, né, no nosso próximo tema, e vamos trazer aí a importância da gente vender uma imagem positiva, mas imagem positiva é essa construída com muita segurança para a gente fazer doação, sim, dar desconto, sim, dar crédito, sim, mas sempre com o intuito de tirar um benefício de crescimento lá na frente. Essa que é a nossa... Essa que é o objetivo maior. Deixa eu ver se tem aqui alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação? Tranquilo? Tá. O Johnny botou assim para baixo, é porque não tem comentário, né? Penso eu, né? Enfim, deixa eu parar aqui a gravação antes que eu me esqueça, caramba.